Assuntos do seu interesse, como hábitos de leitura, vida espiritual, acadêmica e profissional, você acompanha aqui no programa Mais Conexão com Albertina Dalla. Olá, boa tarde amigo, boa tarde o nosso câmara que nos acompanha aqui na 93.9 em FM. É um prazer saber que está bem ligado a esta hora, a esta rádio que lhe oferece esperança para uma vida melhor aos pés de Cristo. Hoje vamos falar de mais um assunto que interessa a sociedade jovem, porque este programa foi projetado especialmente para que os jovens tenham que salvaguardar ou até mesmo resgatar valores morais que nos dias atuais infelizmente têm se perdido por conta da globalização e também por conta de muitos acontecimentos atuais. Meu nome é Albertina Dalla e claro, eu tenho a responsabilidade de estar ao seu lado de segunda a sexta-feira às 13h30 aqui na 93.9 em FM. Corre até ao nosso YouTube e também ao nosso Facebook, escrevendo Rádio Adventos, e você ficará por dentro de toda a programação desta casa de rádio. Ou até mesmo subscreva o nosso WhatsApp, que é o 923 89 21 77. Repito, 923 89 21 77. Neste nosso WhatsApp você pode enviar temas que gostaria de ouvir aqui no programa Mais Conexão, ou até mesmo sugerir também livros, porque sabe que o programa também cuida da sua saúde literária. Hoje vamos falar sobre uma questão que também é importante. Num dos nossos programas, com a presença do Elder aqui, falávamos sobre a violência entre os jovens no local de serviço ou até mesmo na escola. E hoje vamos falar sobre o jovem e as manifestações, que é uma questão também que nós temos assistido nos dias atuais, e sem contar que é dentro das manifestações também que têm-se visto muitas agressões físicas e agressões morais. Está connosco mais uma vez, ele está a dizer que está agora a parecer o ar-condicionado daqui da casa, mas falo propriamente do Elder Kajamba, líder juvenil e também estudante de Direito. Portanto, vamos falar sobre o jovem e as manifestações. Vamos saber mais sobre essa questão, o que é que devemos ter em conta quando das manifestações, o que também pode-se evitar. Elder, muito boa tarde e seja mais uma vez bem-vindo a um programa, é um prazer. Muito obrigado, senhora Albertina Dalla. É um prazer contar novamente aqui com a sua presença. E claro, para poder nos ajudar, sendo também líder juvenil e tem o papel fundamental de tirar os jovens, né, das garras do mal e poder trazê-los assim a atividades abonatórias para poderem servir a sociedade de uma forma boa. Como eu estava a dizer de princípio, Elder, as manifestações também, né, depois dos jovens aderirem às manifestações, não sei se poderia manifestações culturais e não só, tem muitos tipos de manifestações. Depois disso tem aí a questão violência, quando se percebe que tu estás a apoiar, se calhar, uma outra questão que eu não estou a apoiar. Ok. Permita-me saudar o pessoal que nos ouve, quem estiver ali em casa a nos ouvir, sei lá onde se encontra, sinta-se saudado por mim, esteja, na verdade, a degustar desse programa. Vamos então falar sobre os jovens e as manifestações. Antes de mais, lembrar que a ideia de manifestação pode ser tida ou pode ser vista em diversos ângulos. Em diversos ângulos. Ou seja, alguém manifesta-se quando está insatisfeito de alguma coisa. Pronto, uma reclamação. A ideia de manifestação pode dar lugar, na verdade, a forma de descontentamento. Como manifestação pode também cair no cerne da ideia de aparentar, mostrar, aparecer. Então vamos aqui discutir este tema nas duas vertentes, tentar descortinar as duas vertentes da questão manifestação. E o aspecto relevante para o momento inicial, eu gostava de fazer referência ao artigo
47º da Constituição da nossa República. O artigo não podia faltar, né? Não podia, naturalmente não poderia. O artigo 47 que vem então ali tutelar o direito de manifestação. Portanto, é um direito que mereceu a dignidade constitucional. Para entender de que é um direito que é imanente à própria liberdade e à vida humana. E então vamos ver a liberdade, ou vamos ver a manifestação como um direito. Todo cidadão tem direito a se manifestar, desde que obedeça os requisitos que a lei prevê. E quais são esses requisitos? Porque parece que quando se fala das manifestações, e ligando propriamente aos jovens, que é na verdade a pessoa mais viável, ou se calhar o que tem mais força para fazer reclamações em relação a algum direito, fala-se muito que tem-se atropelado os direitos da manifestação. Quais são estes direitos, se nós podemos saber? Sim, o direito de manifestação, na verdade, por si só ele já é um direito, né? Mas a manifestação é consequência de alguma coisa. Mas tem alguns requisitos a obedecer para que alguém saia às ruas publicamente a manifestar alguma situação? Sim, tem requisito, porque depois a própria Constituição vai determinar, depois a Constituição vai dar lugar a uma lei ordinária, a lei sobre as manifestações, mas ainda aqui nos atermos a norma constitucional diz assim, o número 1, é garantida a todos os cidadãos a liberdade de reunião e de manifestação pacífica, reitero, pacífica, sem arma, sem necessidade de qualquer autorização e nos termos da lei. Número 2 vem dizer o seguinte: as reuniões e manifestações em lugares públicos carecem de prévia comunicação à autoridade competente nos termos e para os efeitos estabelecidos por lei. Ou seja, a Constituição não depende da autorização. Ela precisa ser, primeiro, dita, né, esclarecer a entidade for alvo da manifestação, no sentido de criar condições para salvaguardar os interesses dos manifestantes. E outro aspecto é a manifestação ser pacífica. O nosso Estado só aceita manifestações pacíficas, ao contrário, depois vê-se num outro ângulo, e depois ali trazemos a questão penal para censurar este aspecto. Mas eu não queria politizar este assunto. Certamente. Eu penso que a nossa intenção principal não é politizar, mas é chamar a razão os jovens a se acautelar, né, relativamente às manifestações. Porque quando se fala de manifestações, ligar aos jovens, que são as pessoas que mais lidam com essas questões, atualmente sai sempre violência também, que é um assunto que nós já havíamos conversado. Sim, certamente, porque nem todas as manifestações nós devemos aderir. Nós devemos aderir a manifestações que nós conhecemos as causas e os promotores. Fora disto, é um risco, porque essas manifestações depois têm muitas consequências. Pronto, não quero que me percebam no sentido pejorativo do que eu estou aqui a exprimir, mas é que, na verdade, eu compreendo como manifestação um direito, sim, um ato cívico e consequência do próprio princípio democrático de um Estado de Direito. Então precisamos, nós jovens, compreendermos as razões pelas quais nos levam a manifestar-se e deixar de estender a manifestação de um foro subjetivo para objetivo. Ou seja, se é um interesse que na verdade viola direito de um pequeno grupo, e se aqui podemos exemplificar, por exemplo, o direito de um grupo de trabalho de uma empresa específica, este não pode estender no sentido geral, ou seja, não pode forçar com que aqueles que não façam parte deste grupo ou que seus interesses não estejam violados também integram ao grupo de manifestantes. Eu reprovo isso, não acho o caminho mais viável, porque a manifestação tem que ser cordial e tem que obedecer, na verdade, à própria moral pública, o respeito, o costume. Eu acho que em direito fala-se muito manifestação de direito. Sim, o que é isso, manifestação de direito? Manifestação de direito, é na verdade quando a pessoa que sente-se violado ou sente que alguma coisa, o seu interesse jurídico não está devidamente atendido, então ele sente-se no direito de se manifestar, sente-se no direito a título de exemplo? A título de exemplo, quando estamos, por exemplo, numa instituição bancária e fomos mal atendidos, temos o direito de reclamação. Então nós manifestamos o nosso descontentamento. Certamente. Outro exemplo, como eu disse, não quero ser muito político para essa questão, o outro exemplo é quando nos falta água e vamos à rua para
Entenderam? Então, há uma outra forma de manifestação que eu quero muito discutir aqui, é a manifestação no fórum institucional. As manifestações na escola, as manifestações na igreja, as manifestações até no seio familiar. Aqui, manifestação, agora vamos voltar ao que eu tinha dito a princípio, nos dois ângulos, né? Primeiro, manifestação como uma forma de exprimir um sentimento, e manifestação como literalmente exprimir um descontentamento. Certo, descontentamento. Vamos então pela primeira parte. A manifestação como forma de exprimir o sentimento, e se formos a ver no fórum familiar, as pessoas não são mecânicas a obedecer certas regras dos pais, irmãos mais velhos ou vice-versa. E quando dizes obedecer certas regras do pai ou irmãos mais velhos, diz praticamente há regras. Porquê? Porque eu acho que os irmãos menores ou os filhos devem obedecer os pais, né? Sim, e a Bíblia recomenda que obedeçamos os pais. Certamente. Um mandamento que tem promessa só para que se poder, prolongue a nossa vida na terra. Melhor, para a pessoa em casa perceber. Sim. Na verdade, para perceberem melhor a questão sobre a obediência mecânica, não podemos ser mecânicos na obediência, porque nós não somos mecânicos, somos seres movidos por sentidos e emoções. Quando eu digo de obediência mecânica, é aquela obediência que a pessoa faz sem querer, aquela obediência que a pessoa faz não porque ama, porque queria fazer, mas por força de alguma coisa. Por força maior. Sim, e então, até não diria muito por força maior, eu diria mesmo por coação no devido sentido. E coagido diretamente, vamos supor, a título de exemplo, que muitos pais utilizam. A título de exemplo, o pai diz ao filho: tu deves ir à praça, porque se não fores eu não pago a tua propina. Por exemplo, isso é coação, e o filho não pode obedecer o pai em detrimento de alguma coisa ou em benefício de alguma coisa. O filho deve obedecer o pai. Mas não acha que se calhar é um requisito, né? Se posso assim dizer, que o pai está a utilizar para poder, para que o filho obedeça, porque se não fazer, não vai obedecer. Pronto, eu acho errado. Eu acho errado porque o princípio da obediência é o amor. E então devemos obedecer por amar quem nos gerou, por amar quem faz parte do nosso meio. E é aqui onde se afasta a obediência mecânica. Então, há uma forma de manifestação dos filhos, é que quando eles entendem que a ordem não está a ser bem empregue, ele acha que não pode cumprir, porque o irmão falou com arrogância, o pai falou com arrogância, ou o pai não cumpriu alguma promessa, então ele manifesta-se. Então, essas manifestações, diríamos que são legítimas, né? Toda ação tem uma reação, mas são coisas que nós devemos, na verdade, acautelar. E eu tenho dito, as manifestações são boas, em algum sentido, porque a manifestação é o lado contrário do que nós somos ou defendemos, e quando temos o lado oposto, nós conseguimos medir a nossa falha ou como estamos. Se há muitas manifestações, é porque algo não vai bem. Então, é necessário as manifestações no sentido de alertar a certas entidades institucionais. Aqui também eu coloco a família como entidade institucional, certo, né? Então, olhar para o pai, para a mãe, ao dirigir-se a quem quer que seja do seu poder paternal, deve, na verdade, dirigir-se com os devidos valores e respeito, amor sobretudo, para que a pessoa, ao se manifestar, consiga se manifestar no sentido de que venha mostrar à mãe ou ao pai de que até aí a coisa não foi bem. Então, a manifestação nesse sentido, ela é útil, porque ajuda-nos a melhorar. Só que há formas de manifestações que não são adequadas. Eu não posso reprimir o meu pai com gritarias, nem a minha mãe. Essa forma de manifestação é reprovada. E aqui eu quero terminar. Vai ferir também o progenitor, certo, né? Certo. E acaba ferindo o princípio bíblico, obedecer o pai para que seus dias se prolonguem. Atenção. Essa é uma norma com promessa. E a única, por sinal. E aqui então vamos terminar a questão da família. Vamos olhar para a obediência ou a manifestação no aspecto, digamos, cultural. Bom, antes mesmo de irmos para a manifestação, olhando para o aspecto cultural, vamos fazer um curtíssimo intervalo e voltamos mais daqui a pouco. Rádio Adventos. Injustiças geram impunidades e elas crescem quando alguém as acoberta.
Acobertar é como ver um crime e compactuar. Isso torna a sociedade cada vez mais frustrada, sem aprendizado e a devida punição. Estamos de volta agora na segunda parte do nosso programa Mais Conexão. É um prazer saber que está bem ligado a 93.9 em FM. Meu nome é Albertina Dalla e a Citso agora nos sintonizou. Estamos a falar sobre os jovens e a manifestação. Estamos aqui a olhar, né, nessa questão da manifestação, não apenas no âmbito politicamente dito, mas também manifestação dentro da família, escolar, cultural, e sabermos na realidade o que realmente isso tem ligação com os jovens e como se pode ter cautela para podermos ultrapassar esta situação, porque a manifestação é praticamente uma reivindicação, né, daquilo que realmente não nos apraz, quando não concorda ligeiramente com alguma coisa, então tem aí a manifestação. E temos em estúdio o Elder Kajamba. E antes de irmos para o intervalo, ele estava aqui a tentar nos dizer relativamente à manifestação cultural. Elder, estamos de volta. Estamos de volta, sim. Estava introduzindo antes do intervalo a outra forma de manifestação, e aqui voltar a salientar que estamos a falar de manifestação não no sentido muito politológico ou também muito jurídico. Estamos a falar de manifestação no sentido de expressão de alguma coisa, né? Emoção, forma de expressar alguma coisa. E no aspecto cultural, a juventude não tem tido muito poder de manifestar-se porque, digamos, né, o mercado não é muito abrangente para com que isso aconteça, mas eu gostava de voltar sempre para as questões muito atinentes à religiosidade. Então vamos olhar para a manifestação mesmo no aspecto cultural, mas ligado à religião, e no caso a que nos identificamos, né, a religião cristã. Os indivíduos que se sintam parte de uma seita religiosa, ao manifestar a sua cultura no seio da igreja, qual é o aspecto, qual é a posição dos demais, como é que a igreja vê isso a respeito pela manifestação cultural na igreja? Pronto, é uma questão que fica ao ar e a quem couber resposta pode também nos oferecer, porque na verdade é muito controverso esta questão. E aqui vai a nossa opinião. As manifestações devem ser sempre equilibradas e compatibilizadas com as demais, porque entender de que a manifestação de um, se há manifestação de um, pode haver de outros. Manifestação de outros também. E o que se manifestar não pode entender a sua manifestação como absoluta e ignorar a posição contrária. Deve, na verdade, harmonizar as manifestações. E quando se fala de manifestação cultural na igreja, devemos olhar para a forma de ser e estar, a forma de se exprimir, como é que nós manifestamos nossa cultura e até na forma de vestir. Só que entre esta miscigenação cultural do que entre Europa, África e não só, e se formos mais para a própria África, porque a África é um mosaico cultural que nós não temos, se calhar, noção do quão grande realmente é a extensão. Sim, e então no seio religioso, como é que isso é visto? Como é que é abraçado essa manifestação? Só que é um aspecto muito importante que eu também gostava de referir, é que todas estas culturas encontram um ponto convergente, que é Cristo. Certo. Nenhuma cultura pode sobrepor a cultura de Cristo. Então, é necessário que, em sede das congregações, consigamos manifestar as nossas culturas de formas mais cordiais, no sentido de que não venhamos a ferir as manifestações ou os princípios que a própria Bíblia já traça para quem é cristão, e no sentido também de que os próprios líderes religiosos não se sirvam do poder que é para impor a sua manifestação cultural. Então aqui apela-se compatibilidade, assente num respeito entre diversas manifestações culturais que a igreja pode conhecer e que na verdade conheça nos trâmites ou no espírito que seja na verdade conduzida por Cristo, né? A outra referência sobre manifestação, que agora vou olhar para a sociedade, na sua vertente geral, certo? A ideia de manifestação pressupõe democratização. Sim. E as instituições hoje são convidadas a terem programa de interação
que se revejam ou que sejam revestidas pelo princípio da democratização. Hoje entende-se que a posição de um é tão relativa que deve ser aceita a posição de outrem, porque sim, o absolutismo... a teoria da relatividade, não, isso é muito relativo. Sim, e sim. nós respeitamos a posição dele. Sim, sim. Mas também tem certas consequências, a questão do relativismo, porque às vezes tomamos posições muito subjetivas e abraçamos o relativismo para justificar nossas posições, quando existem, na verdade, coisas mais concretas, mais objetivas, que possam harmonizar o ambiente em que esteja em atenção. Mas, como ia dizendo, né, a ideia de democratização, que vem, na verdade, revestir o próprio princípio ou o direito de manifestação, ou o senso de manifestação, porque a manifestação, antes de se tornar um direito, foi um senso comum, as pessoas entendiam reivindicar as condições que lhe eram dadas, então manifestavam-se. Como é natural que as pessoas manifestem-se, e manifestar não pode simplesmente significar contestação de alguma coisa. Manifestar também pode ter sinônimo de alegria. Eu posso manifestar-me alegremente sobre uma dada situação. Ou seja, então os jovens têm que tirar essa mentalidade de que não, eu só faço manifestação quando se calhar alguma coisa vai mal. Enquanto se te vai bem, pode sim manifestar. Eu estou feliz ou estou alegre. Estou feliz ou estou alegre em relação a alguma situação que aconteceu na minha vida. Sim, esse é o ponto de novidade. Por quê? Porque é habitual que os jovens se manifestem quando alguma coisa não está bem, mas não temos tido coragem, cordialidade, amabilidade e até mesmo valência também de sair e aplaudir alguma coisa que está bem, porque manifestação não pode significar o mal de alguma coisa, não pode significar apenas infelicidade. Pode se manifestar com base a uma felicidade. Eu posso sair à rua, por exemplo, ou nós jovens podemos sair à rua para bem dizer um ato que seja feito que venha nos favorecer. Estou a falar agora, por exemplo, se o Estado venha a colocar alguns serviços públicos numa dada comunidade, podemos manifestar-nos alegremente. Se, por exemplo, os líderes religiosos tiverem tomado uma posição muito acertada sobre uma dada situação, tiverem, na verdade, constituído instituições, e aqui para ver exemplo, quando a Rádio Advento foi constituída, um grupo de adventistas, na verdade, manifestaram-se com júbilo, porque há muito que se esperava que tenhamos ou que tivéssemos uma instituição radiofônica, e como agora esperamos que tenhamos uma instituição escolar. Então, se nós nos manifestamos a dizer que aquilo não vai bem, porque queríamos que tivéssemos e não temos, quando conseguirmos, porque também não nos manifestarmos no sentido de sentir-se não só satisfeito, mas gratificado pelo que é feito. Também as autoridades religiosas, escolar, familiar, né, sentirem-se felizes, né, por terem satisfeito uma necessidade das pessoas associadas. Sim, porque é chato e irritante quando na verdade só as críticas, só o que é mal sai à tona e o que é bom fica lá no off. Mas aqui agora o professor João da Cruz Condogendo diz que as coisas mais correm. De que maneira? E o que é bom parece um camaleão, estás a ver? Anda muito lento. Mas precisamos dar vida ao que é bom. E entendermos que quando pensarmos ou falarmos de manifestações, sim, quando falarmos sobre esta questão da manifestação, não só olhar no aspecto negativo, não só olhar no aspecto muito político, que é habitual e comum estar lá na Praça da Independência, sei lá onde, e levantar o cartaz para dizer alguma coisa contra a quem nos dirige do ponto de vista governativo. Mas também precisamos ter coragem de aplaudir o que é bem feito. Então, aqui devemos trazer a manifestação nos dois ângulos aceitáveis, quer como forma de contestar alguma coisa que não vai bem, quer como forma de manifestar alguma coisa que foi bem feito, aplaudir no caso. E então, só para ressalvar a nossa abordagem, quem por exemplo sintonizou muito tarde, para não se sentir perdido ou não perceber a nossa linhagem de pensamento, nós estamos a discutir a abordagem numa perspectiva transversalista
que está muito aquém muito além. Da política, ou seja, não muito politizada, não muito jurídico. Vamos ficar assim para não quebrar a língua, não muito jurídico, mas manifestação como uma forma de exprimir sentimentos. E na nossa introdução fizemos menção a um artigo e acabamos viajando um pouco pela política, para apimentar a conversa, a cultura. Então, que devemos nos ater à compreensão sobre a manifestação que aqui a Casa da Esperança está procurando propalar, é a manifestação no sentido de expor a sua forma de pensar, ser e agir, que esteja adequado às formas convencionais, as formas mais corretas de lidar com as pessoas. No sentido religioso, escolar, familiar ou até mesmo no sentido E aqui estatal, também, né? eu não sei se ainda me resta tempo, chamar a atenção mesmo, sobretudo, a nós os cristãos. Nós temos o péssimo hábito de ser muito célere ao criticar as coisas em sede da igreja, e que às vezes de forma muito ridícula pegamos o que é doméstico, ou seja, o que é da igreja, levamos para a asta pública. Certamente. Estamos nas redes sociais, né? Para criticar a igreja, para falar mal dos pastores, para falar mal dos anciãos, um montão de coisa que no fundo acaba também nos atingindo, estás a ver? Certo, porque fazemos todos parte dessa família. Sim. E é nós que acabamos manchando a nossa imagem quando vamos lavar roupa, se podemos assim dizer, tirar a roupa de casa e lavar lá mais para fora, quando ninguém sabe dos nossos problemas. Sim. Na verdade, eu não, e que me percebam, não estou a fazer apologia sobre os líderes, mas estou a olhar para a questão da igreja enquanto instituição, e eu sendo parte da igreja, me sinto, na verdade, ofendido, de certa forma, quando o interesse ou alguma coisa que diz respeito à igreja e é discutida num foro sigiloso e alguém leva para cima, e o mundo começa a contemplar a vergonha que estamos a passar, cria o opróbrio. E então apela-se a todos os cristãos que façam parte de uma congregação, as questões que dizem respeito ou que visam manchar a reputação da igreja, discutam em sede ou em foro próprio, de forma muito educada e sempre com os bons tons, para que saibam também não só apontar os males, mas identificar os problemas e as possíveis soluções. Sobretudo ao povo de esperança. Povo de esperança, o que nos faz mal, o que nos deixa consternado, as situações que os líderes, é natural que os líderes falham, porque são humanos, vamos na verdade procurar discutir em momentos apropriados, momentos adequados, para que na verdade eles saibam o que estamos a passar e consigam atender nessa situação. É verdade. E sem contar também que quando nós agimos assim, estamos na verdade estamos nos expondo a expor a nossa própria personalidade. E vocês acabam percebendo que nós não temos assim muita cautela ao nos pronunciarmos em relação a algum assunto. Sim. Há um método que usa-se muito na ciência, no âmbito das pesquisas, método dedutivo e o indutivo. Por exemplo, o que sai do particular para o geral. Se temos uma igreja que nós vamos para a rua falar mal, manifestar o nosso descontentamento com a igreja, esquecemos que somos parte. Então, se a igreja é suja, quer dizer que os membros também são sujos, porque a igreja é fruto da existência dos membros. Então, eu não posso sair de um céu da igreja, estar na rede social a falar mal da igreja e esquecer que eu estou a indicar o dedo também para mim. Enquanto eu vou apontando os males da igreja, estou também a dizer que eu falhei, porque se calhar eu seria parte da solução. Certamente. Então vamos usar bem as manifestações. Foi um prazer, tá? Foi um prazer, é sempre um prazer contar com você aqui. Nós já estamos mesmo acima do tempo. Sintam-se todos saudados aqui pelo Elder Kajamba. Foi um prazer. Saiba, pois, que na coordenação deste programa esteve Zacarias dos Santos, a supervisão é de Gonçalves Vieira, enquanto quem cuida da técnica e sonorização deste programa é o Adérito da Silva, produção e apresentação da Albertina da Lesta, pessoa que fala para vocês. E um abraço. Até mais. Boa tarde. Assuntos do seu interesse, como hábitos de leitura, vida espiritual, acadêmica e profissional, você acompanha aqui no programa Mais Conexão.